Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar sobre Libertadores da América. E olha, teve treinador salvo pelo gongo, literalmente. O gongo tem nome, Cuiabano. Como a invenção que parecia inovadora, né? Meu Deus, Renato Paiva vai botar o Telles de lateral e o Cuiabano de ponta. A invenção, no final das contas, acabou dando certo, dentre milhões de coisas que deram errado para o Botafogo do Renato Paiva. Mas Cuiabano foi o grande herói nessa terça-feira de Libertadores da América, ao lado do André Silva. Bom jogador esse do São Paulo, hein? Bom jogador. André Silva fez 2 gols lá em Lima e o São Paulo bateu o Alianza. O Alianza que deu um show de bola aqui no Morumbi, 2-2. A Alianza merecia até ter vencido lá. Deu São Paulo. São Paulo quase garantindo classificação em Libertadores. Hoje o Flamengo vai ter vida dura contra o Central Córdoba na Argentina. Se perder e a LDU vencer, é quase um adeus. Quase, né? É quase um adeus. Vamos ver. E vamos falar também do Corinthians, que decepcionou a fiel torcida empatando em casa com a América de Cali. O Corinthians permanece na 3ª colocação, só que tem 2 jogos agora fora de casa. Vai ter que ir para o Uruguai jogar contra o Racing e contra o líder Huracan na Argentina. Dorival achou que era só chegar, venceu o primeiro jogo contra o Inter, já é o suficiente e tal. Não, tem muita coisa no Corinthians para ser resolvida e não vai ser o Dorival Júnior que vai resolver isso de uma hora para outra, né? Enfim, vamos falar sobre tudo isso depois do seu like. Já deixou o like aqui? Esse vídeo do Dois Toques, a casa do futebol, já está inscrito, independentemente do time para o qual você torce. O Dois Toques é a casa do futebol, fala dos bastidores do mundo da bola. E mais tarde tem um vídeo interessantíssimo, não perca, porque é imperdível, sobre bastidores de milionários do mundo da bola. Bom, volta para cá agora para a gente falar do Botafogo. Botafogo sobreviveu na Libertadores. Estava a 5 minutos de praticamente ver o seu ano de 2025 indo pelo ralo. Esgoto abaixo. Mas Cuiabano, exatamente a novidade do Renato Paiva, jogando mais à frente, o Cuiabano foi responsável pelo primeiro gol do Botafogo, arriscando de fora da área, obrigando o goleiro do Carabobo, Brueiro, a bater roupa, e aí o Vitinho, em posição legal, esperto ali, fazendo o gol do Botafogo 1-0. Depois, o desastre, o caos. Um time com a cara do seu treinador, uma bagunça, uma desorganização, uma falta de vontade de jogar futebol. Poderia ter matado o jogo se o Juan Cruz finalizasse um pouco melhor. Teve uma oportunidade com o Igor Jesus, com o Vitinho num bate-rebate na área, mas, enfim, segundo tempo o Botafogo começa razoável e depois cai de produção e fica assistindo a uma equipe de qualidade técnica muito abaixo das piores equipes do futebol brasileiro dominar. O Carabobo, a grande verdade é essa, além de ter empatado o jogo, teve chance para vencer. No lance decisivo da partida, ali nos acréscimos, o Carabobo teve a chance de vencer o Botafogo. Um 4-2, o jogador do Carabobo acabou chutando a bola para o gol, tendo 2 livres ao seu lado. E aí o John sai jogando, Natan, o Alan encontra o Cuiabano, o herói. Renato Paiva tem que fazer um quadro com a foto do Cuiabano, porque o Cuiabano salvou a pele do Renato Paiva. Porque esse papo do John Textor, da diretoria, de que não, tá respaldado, a ideia é muito boa e vai funcionar. Então, isso é até a página 3. Página 2, página 3. Um empate contra o Carabobo, o pensamento poderia mudar. O pensamento poderia mudar. Essa vitória no apagar das luzes, até o Cuiabano vai falar, não, o grupo tá fechado. A gente não sabe se é ali no calor do momento, se o grupo tá fechado mesmo. Então eu tenho as minhas desconfianças, né? Tenho as minhas sérias desconfianças. Não é possível que jogadores que jogaram demais no ano passado, esse ano joguem de menos. Mas é de menos mesmo, tá? Então o Botafogo, na verdade, sobreviveu. Vai ter agora confrontos contra o Estudiantes de La Plata e contra a Universidade de Chile no Newton Santos.
muito mais pela fragilidade dos adversários do que pela competência do Botafogo, até chance de vencer os 2 jogos. Pode até terminar na liderança do grupo, dependendo do jogo de hoje. Estudiantes e Laú, se for um empate e o Botafogo vencer os próximos 2 jogos contra Estudiantes e Laú, o Glorioso acaba líder do grupo, uma liderança culposa, né? Meio sem querer, querendo. Mas o trabalho é muito ruim do Renato Paiva. A questão é, até quando vai esse trabalho e até quando John Textor vai ter paciência para aturar? Porque o torcedor parece que depois de ontem perdeu a pouca paciência que tinha. Quem está mais esperançoso na temporada é o São Paulo, que oscila, mas oscila para cima, pelo menos. Se no Campeonato Brasileiro a situação não é muito legal, muitos empates, muitos tropeços em casa, na Libertadores da América o São Paulo está sobrando, né? 10 pontos, praticamente garantindo sua classificação. Basta vencer em casa o péssimo Tajeres e qualquer resultado contra o Libertad, São Paulo está bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então a Libertadores, São Paulo chegando bem, levando a sério, fazendo o seu melhor, 10 pontos, praticamente classificado, né? Hoje o Palmeiras também pode carimbar a classificação com 2 jogos a menos, e o Flamengo vai lutar pela sobrevivência. Tem 3 jogos ainda, Central Córdoba fora e depois LDU e Deportivo Táchira em casa. Uma derrota para o Central Córdoba hoje na Argentina e uma vitória da LDU sobre o Táchira complica um pouquinho a vida do Flamengo. Nada é impossível. Tem que vencer os 2 jogos e torcer para que uma combinação aí tal, bem possível aconteça, mas o Flamengo hoje vai querer vencer. Vai querer vencer. Já perdeu em casa para a equipe argentina, vai ter que buscar esse resultado fora de casa. E o Central Córdoba, para nós, eu assisti até a partida Central versus Táchira, um 2-1 suado, uma equipe bem limitada. Bem limitada. Dá para o Flamengo chegar lá e vencer. Mas não tem vencido. No último jogo perdeu para o Cruzeiro, na Libertadores só venceu o Deportivo Táchira. Vamos ver como é que o Flamengo vai se portar diante desse confronto importantíssimo. Quem ontem fracassou foi o Corinthians. Corinthians que precisava vencer para figurar pelo menos ali na segunda colocação, poderia até ser líder do grupo, né? Mas no momento o Corinthians continua na terceira colocação com 2 pontos a menos que o Huracán da Argentina e 1 ponto a menos que o próprio América de Cali. Ontem o América de Cali poderia até ter vencido o Corinthians do Dorival Júnior. A situação não é boa, o time tem muitos problemas, teve o oba-oba da chegada do técnico novo, ex-seleção brasileira, tal, aquela coisa toda, venceu o Inter, fez 4 gols no Inter do Roger Machado, tal. Mas a realidade é um pouquinho mais complexa do que isso. O Corinthians vai jogar 2 jogos fora agora do Brasil, contra o Racing lá no Uruguai e depois contra o Huracán na Argentina. Para se classificar mesmo, vai ter que ganhar os 2. Para tentar, o primeiro ou o segundo, tem que ganhar os 2. Um tropeço praticamente elimina o Corinthians e aí vai disputar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sem competições internacionais. A situação não é fácil para a equipe de Dorival Júnior. Eu fico por aqui. Mais tarde tem vídeo interessante aqui no Dois Toques. Não perca, a gente vai trazer bastidores do caos que acontece em uma das grandes empresas multiclubes do futebol mundial. Até a próxima.